ser sobre prova de hipóteses. Já discutimos antes que a bioestatística tem duas fases bastante distintas. Uma delas é o planejamento estatístico, que antecede a coleta dos dados. E a outra fase é a análise estatística, que é feita depois dessa coleta. A análise estatística, por sua vez, divide-se em duas outras etapas. A primeira, que é a estatística descritiva, quando a gente conhece melhor a amostra, calcula a média, a mediana, a moda, desvio padrão, faz tabelas, a gente constrói gráficos e depois disso a gente faz a estatística inferencial, que é o momento onde a gente tenta generalizar para a população geral, onde a gente tenta conhecer melhor a população geral. E esse é o tema na nossa discussão agora, análise estatística inferencial. E para conhecer um pouco mais sobre esse tema, é interessante a gente fazer algumas analogias. Vamos supor que eu entre numa sorveteria e encontre um sorvete como esse, colorido, bem produzido, e eu esteja curioso a respeito do seu sabor. Que eu não quero comprar uma bola, duas, três, depois eu não gostar desse sorvete. Então, o que é que eu faço? Eu peço uma colherzinha desse sorvete, uma amostra desse sorvete. Ao colocar na boca essa colherzinha, eu vou sentir o sabor do sorvete dessa colherzinha, que é uma amostra. Vou conhecer sua textura, o seu sabor, e vou verificar se eu gosto ou não desse sorvete. E, além disso, a partir dessa amostra, eu vou imaginar qual o sabor de todo o sorvete que está dentro do recipiente, do pote de sorvete. A partir daí, decidir se eu quero ou não aquele sorvete. Então, esse exemplo é só para explicar o que é inferência. A inferência é basicamente isso. É tentar conhecer a amostra e, a partir dela, conhecer toda a população, o todo. Conhecer o todo a partir de uma pequena parte. E a inferência estatística é parte da população. Tá? Então, nós desejamos conhecer a população. Imagina que na população a gente tem média e desvio padrão, a média aqui representada por mi, em grego, uma letra grega, e o desvio padrão representada pelo sigma ao quadrado. Então, os elementos populacionais eles são representados por letras gregas, e a gente conhece esses elementos como parâmetros, e eles são desconhecidos. Para conhecê-los, o que a gente faz? A gente sorteia ou escolhe uma amostra a partir dessa população. E a gente vai tentar avaliar essa amostra. A gente vai conhecer através de análise descritiva os estimadores. Nesse caso, seria a média amostral e o desvio padrão amostral. A média aqui representada por x, uma letra latina, e o desvio padrão representado por S ao quadrado, também uma letra latina. Portanto, os estimadores amostrais são representados por letras latinas e os parâmetros populacionais por letras gregas. O que nós fazemos? Avaliamos a média e o desvio padrão amostral e utilizamos técnicas estatísticas para conhecer os elementos, os parâmetros populacionais. Isso é conhecido como inferência ou estimação. E para aprofundar um pouquinho o entendimento da inferência, a gente precisa discutir um pouco sobre erro estatístico. O erro estatístico é a diferença entre o valor observado, aquele que está sendo medido naquele momento, e o valor esperado, que seria o valor verdadeiro, tá? Seria o valor que se esperaria que estivesse sendo medido. Então, há uma comparação entre os dois valores. Para deixar isso mais claro, eu vou mostrar um exemplo. Nesse exemplo, eu vou considerar uma moeda. A moeda tem duas faces, cara e coroa. E as duas faces, ao serem jogadas, elas teriam uma igual probabilidade de cair, se elas tiverem, se for uma moeda honesta, isto é, se o peso
do lado cara for idêntico ao peso da moeda do lado coroa. Então, elas teriam igual probabilidade de cair. 50% de probabilidade de cair cara, 50% de cair coroa. Se eu jogar uma moeda 20 vezes para o ar, esperar que ela caia, então, em tese, em 10 vezes eu tirei a cara, 10 vezes eu tirei a coroa. Este é o meu valor esperado, a minha regra, o meu elemento referencial. Porém, se eu jogar na vida real 20 vezes essa moeda, provavelmente ela não vai cair 10 das vezes cara, 10 das vezes coroa. Pode ser que eu tenha 8 caras e 12 coroas. Essa diferença, 8, 12 para 10, 10, é isso que eu chamo de erro estatístico. Tá? Se eu novamente lançar mais 20 vezes, pode ser que eu não tenha 8, 12. Eu tenha, na verdade, 11 caras e 9 coroas. Se eu jogar mais 20 vezes, pode ser que eu tenha 13 caras e 7 coroas. Então, essa diferença é o que eu chamo de erro estatístico. Se eu jogar mais 20 vezes, pode ser que eu obtenha 9 caras e 11 coroas. Então, essa diferença 9, 11 para 10, 10 é exatamente isso que é erro estatístico. E o erro estatístico também é conhecido como erro aleatório. É aquele erro onde todas as medidas da amostra se distribuem de maneira aleatória em torno do valor verdadeiro. Estou chamando aqui de μ, né? Seria o parâmetro populacional. E eu tenho que chamar a atenção também de um outro conceito sobre erro, que é o erro sistemático. Então, nós temos o erro aleatório, que acabamos de discutir, e além do erro aleatório, nós também temos o erro sistemático, mas ele é um pouquinho diferente do erro aleatório, porque ele está vinculado à metodologia, a um erro no planejamento estatístico, um erro no planejamento metodológico. Então, o erro sistemático é aquele onde todas as medidas da amostra diferem do valor verdadeiro μ por uma tendência constante. Então, em toda pesquisa, em toda iniciativa da estatística, a gente vai ter a participação desses dois tipos de erro. Porém, a estatística está vinculada ao erro aleatório, em tentar estimar esse erro aleatório, isto é, o erro do acaso. O erro sistemático ele vai ser um elemento do planejamento metodológico. Então, o pesquisador ele tem que se empenhar em planejar adequadamente para reduzir ao máximo o erro sistemático. Em geral, a estatística ela não se preocupa, ela não tem elementos suficientes para medir o erro sistemático, apenas o erro aleatório. Então, continuando no exemplo da moeda, imagina que a gente lance a moeda durante 20 vezes e eu obtenha como valor teórico, como valor verdadeiro, 10 caras e 10 coroas. Porém, em um determinado momento, se eu lançar 20 vezes, pode ser que eu obtenha 15 caras e 5 coroas. E a minha pergunta é, considerando 15 e 5, será que essa moeda é honesta ou será que essa moeda é desonesta? Porque lá houve uma grande pontuação de cara em detrimento de coroa. Como é que eu vou definir isso? Como é que eu vou decidir sobre isso? Eu posso achar que pelo fato de ter 15 caras e apenas 5 coroas, pode ser que essa moeda seja desonesta, mas também pode ser que ela seja honesta. Então, eu tenho um grau de incerteza muito grande. No momento da decisão, eu tenho que ter elementos que me ajudem a decidir e tentar lidar um pouco com essa incerteza. Tá? Então, por exemplo, se os dois lados tiverem pesos idênticos, eu vou considerar que essa moeda é honesta. E se os dois lados tiverem pesos desiguais, eu vou considerar que essa moeda é desonesta. Então, como eu vou fazer essa decisão? É a estatística que vai me ajudar a decidir, a sair dessa incerteza. E para eu fazer o teste estatístico, eu preciso, antes de mais nada,
fazer o teste de hipótese, porque como eu estou falando de decisão, eu preciso ter pelo menos duas alternativas. Tá? E para isso eu preciso ter uma hipótese estatística. O conceito de hipótese estatística está vinculado a uma conjectura, a uma suposição. Então, nada mais é, a hipótese estatística nada mais é do que uma suposição. Uma suposição quanto ao valor de um parâmetro populacional ou quanto à natureza da distribuição de probabilidade de uma variável populacional. Então, o teste de hipótese é, na verdade, uma regra de decisão, algo que nos auxilia a decidir algo em detrimento de outro. E, para isso, a gente tem duas possibilidades. Ou a gente não rejeita ou rejeita. Se a gente não rejeitar, a gente vai, de alguma forma, aceitar. Em estatística, a gente geralmente não usa o termo aceitar, porque o aceitar implica algum grau de incerteza, e como a estatística lida com incertezas, a gente sempre opta por usar o termo não rejeitar. Então, a outra alternativa seria rejeitar uma hipótese estatística com base nos elementos amostrais. Nós temos dois tipos de hipótese. A hipótese nula é aquela hipótese de igualdade. Então, sempre quando eu falo em hipótese nula, eu estou falando em igualdade. Igualdade entre as hipóteses estatísticas a serem testadas. E se ela for rejeitada, a gente vai não rejeitar a hipótese alternativa, que sempre vai ser uma hipótese de diferença. Para entender isso melhor, eu vou dar um exemplo. Imagina que eu tenho uma população e eu quero estimar a altura média dessa população de alunos de uma escola. O que é que eu vou fazer? Vou coletar uma amostra de alunos e vou avaliar a média da altura dessa amostra de alunos, que vamos supor que é 1,65. Agora eu vou querer fazer uma inferência em relação à população. Será que há uma possibilidade da média da altura populacional está vinculada com a média amostral, ou será que elas vão ser diferentes? Tá? Então, a gente vai utilizar essas duas hipóteses. Será que a minha média, o meu parâmetro populacional, a média populacional, vai ser igual a 1,65 m, ou será que vai ser diferente? Então, é dessa forma que a gente estrutura a nossa regra de decisão. Tá? Será que vai ser a hipótese nula ou será que vai ser a hipótese alternativa? Uma vai ser escolhida em detrimento da outra. Elas são mutuamente exclusivas. E aí nós vamos ter, dessa forma, uma tabela de 2×2. Sempre a gente vai testar em estatística a hipótese nula. E essa hipótese nula ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa. E essa mesma hipótese nula ela pode ser rejeitada ou ela pode ser não rejeitada. Se a gente rejeitar uma hipótese nula falsa, a gente está tomando uma decisão correta. Da mesma forma, se a gente não rejeitar uma hipótese verdadeira, a gente pode estar tomando também uma decisão correta. Porém, se a gente rejeitar uma hipótese nula verdadeira, a gente vai estar cometendo um erro. Um erro que a gente chama de erro tipo 1 ou erro alfa. E se a gente não rejeitar uma hipótese falsa, a gente também vai estar cometendo um erro. Só que esse erro a gente vai chamar de erro tipo 2 ou erro beta. Portanto, existem dois tipos de erro de hipótese. O erro tipo 1 é aquele erro onde vai haver uma rejeição de uma hipótese nula verdadeira. E o erro tipo 2 é aquele em que não vai haver rejeição de uma hipótese nula falsa. E aí a gente tem outro conceito que é muito importante. É a probabilidade desses dois tipos de erro, que nós vamos designar como alfa e beta. E a probabilidade alfa do erro tipo 1 é o que a gente chama de nível de significância do teste. Então, sempre que a gente lê um artigo e a gente se deparar com esse termo, nível de significância, nada mais é que a probabilidade de rejeição de uma hipótese nula verdadeira. Esse conceito é muito importante e deve ser compreendido.
só resumindo o que a gente viu até agora, a hipótese nula ou hipótese de nulidade, o H0, seria a diferença entre os grupos que seria nula. Então, a diferença entre os grupos seria unicamente devido à variabilidade natural, ou ao acaso. Então, a gente pode considerar que dois grupos seriam idênticos, pertenceriam ao mesmo grupo, mesmo tendo alguma diferença numérica. E essa diferença numérica seria devido ao acaso. Ou a outra hipótese que a gente teria a hipótese alternativa, o H1. E nesse caso, a diferença entre os grupos não seria nula. A diferença observada, portanto, não seria devido ao acaso. E nessa situação, a gente tem as regiões de aceitação ou de rejeição ou não rejeição. Imagina que a maior parte das nossas variáveis elas vão ter uma distribuição normal, como a que a gente está vendo aqui na figura. E nessa figura, a gente vai ter uma região de não rejeição da hipótese nula e uma região de rejeição, que estariam nas caudas. Explicando isso melhor, se alfa de 0,05 ou de 5%, a escolha da região de rejeição ela geralmente está vinculada aos valores da estatística do teste, que seria o valor de P. Então, considerando um alfa de 0,05, se eu tiver um P maior que 0,05, maior que 5%, seria improvável de ocorrer. Portanto, eu faria a não rejeição ou a escolha pela hipótese nula. Se o P for menor ou igual que 0,05, ou seja, menor que 5%, nesse caso, seriam muito prováveis e eu faria uma rejeição da hipótese nula. Eu consideraria a hipótese nula falsa. Então, o funcionamento do teste estatístico está muito vinculado a uma situação como essa. Eu vou explicar isso melhor voltando ao exemplo da moeda. Então, lembra que a moeda ela tem duas faces, cara e coroa, com iguais probabilidades de serem encontradas após o lançamento para o alto dessa moeda. Então, se eu lançar uma moeda por alto, eu teria 50% de chance de probabilidade de ter cara, 50% de probabilidade de ter coroa. Se eu jogar essa moeda 20 vezes, do ponto de vista teórico, eu teria 10 caras e 10 coroas. Tá? Porém, imagina se eu lançar 20 vezes e eu obter 15 caras e 5 coroas. Será que eu poderia considerar uma situação como essa moeda honesta? Ou será que eu poderia suspeitar que essa moeda é desonesta? Como eu vou fazer essa decisão? Bom, eu teria aqui um momento de decisão onde eu consideraria as 15 caras iguais às 5 coroas, portanto, essa diferença ocorreu por acaso. E nesse caso, eu consideraria essa moeda honesta, ou então eu obteria um P menor que 0,05, certo? Isso significa o quê? Que esses dois valores eles são diferentes e essa diferença ocorreu não apenas pelo acaso. E provavelmente essa moeda é desonesta, porque a probabilidade de obter cara é realmente diferente da probabilidade de cair coroa. Provavelmente existe uma diferença de peso entre os dois lados da moeda. E como último conceito, eu preciso trazer e discutir a questão dos testes bicaudais e unicaudais. Então, eu já mostrei essa figura anteriormente nessa apresentação, e eu tenho uma curva normal, uma região de não rejeição da hipótese nula e duas regiões de rejeição da hipótese nula, uma em cada cauda. Então, numa situação como essa, usando o exemplo da altura dos alunos, eu teria como hipótese nula uma média igual a 1,65 m e como hipótese alternativa uma média diferente de 1,65 m. Mas ela poderia ser menor que 1,65 m ou maior que 1,65 m.
Então, por isso é que eu tenho dois elementos em cada cauda. Então, tem uma região em que a média poderia ser maior que 1,65 m e uma outra região em que eu teria uma média menor que 1,65 m. Porém, em alguns momentos, em algumas pesquisas, eu posso ter uma situação diferente. Eu posso ter uma situação em que só interessa um lado da cauda, tá? Em que a hipótese nula continuará sendo uma hipótese de igualdade, onde a média seria igual a 1,65 m, porém, a hipótese alternativa, eu só me interessaria, eu só teria a possibilidade de ter uma média maior que 1,65 m. Não há possibilidade, não haveria possibilidade nenhuma de eu ter o outro lado da cauda. Então, numa situação como essa, eu escolho o teste unicaudal. Por que isso é importante? Que na maioria dos testes eu tenho essa possibilidade de escolha. Eu posso escolher por um teste bicaudal ou um teste unicaudal. Então, esse é o fundamento dessa possibilidade.